A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Muito bom dia. Estamos em mais um domingo, não é? Domingo de Escola Bíblica Dominical. Hoje, 8 de janeiro de 2023, lição número 2 do primeiro trimestre deste ano. E o tema de hoje é o avivamento no Antigo Testamento, né? Então, hoje nós vamos estar estudando sobre o avivamento espiritual no Antigo Testamento, de que forma realmente esse avivamento aconteceu, como ele se deu, tá? E trazer também para os nossos dias, né? Para entendermos o avivamento espiritual realizado na Igreja do Senhor Jesus nos nossos dias. Queridos, nós louvamos a Deus por você que está com a gente nesta manhã abençoada, você que está na CBC TV, você que está na rádio CBC Gospel, ou você que está no nosso canal no YouTube. Se você está no nosso canal no YouTube, eu preciso muito da sua ajuda. Nós precisamos crescer o nosso canal para poder assim levar para mais longe, para mais pessoas, a Escola Bíblica Dominical, os ensinamentos da Palavra de Deus. Então eu peço para você se inscrever no canal, deixar aí o seu joinha, né, se gostou, se não gostou, também ativar o sininho para você receber as notificações das próximas publicações. Será um grande prazer ter você como nosso parceiro. Peço também, se possível, você compartilhar o nosso vídeo, né, com os seus amigos, tanto o link da rádio, quanto da TV, quanto do nosso canal no YouTube. Faça isso, nos ajude a divulgar o reino de Deus, levando o Evangelho até os confins da terra. Amém? Pois bem, então nós vamos aqui voltando para a nossa escola bíblica, tá? E para isso nós vamos ler aqui o texto áureo que está em Êxodo, no capítulo 34, versículo 10, a parte A do versículo, que diz: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Olha, então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Queridos, avivamento no Antigo Testamento. A verdade prática da nossa lição é a seguinte: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e às súplicas realizadas pelo seu povo. Amém? Então, querido, vamos ler a palavra bíblica desta lição. A leitura bíblica está em 2 Crônicas 34, versículo 29 ao versículo 33. Diz assim: Então o rei convocou e ajuntou todos os cidadãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até ao menor.
E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias. Não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, Deus amado, nós te agradecemos por mais um domingo, por mais uma lição da escola dominical. Pedimos a Ti, Senhor, agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos proporcione a bênção do discernimento. Queremos entender a Tua palavra. Queremos, Deus amado, experimentar, ó Deus, a Tua palavra na nossa vida diária, praticando-a. Por isso, Senhor, que esta palavra de hoje venha encontrar guarida nos nossos corações e venha promover edificação na nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, nesta lição, nós temos o propósito de fazer um panorama dos avivamentos em diferentes momentos na história de Israel. Embora a palavra não apareça claramente nos textos do Antigo Testamento, é inconteste que em diferentes ocasiões, justamente com o povo, com o rei da ocasião, fazia um movimento de retorno aos primeiros fundamentos revelados na Torá. Muitas vezes o apelo a esse retorno vinha por meio dos profetas e, atendendo a eles, o rei tomava a iniciativa de acabar com a idolatria, de trazer de volta os princípios das leis e de restaurar a adoração no templo. A partir desse estudo no Antigo Testamento, nós veremos o quanto se fez necessário uma busca sincera por um avivamento espiritual. Para isso, nós vamos ter que viajar um pouco na palavra de Deus para entendermos melhor os ensinamentos de hoje. Queridos, o objetivo da lição de hoje é analisar exemplos de avivamentos no Antigo Testamento. Então, nós vamos fazer algumas análises, de avivamentos que aconteceram no período do Antigo Testamento. Segundo, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. Precisamos entender que a confissão de pecados se faz necessário e o retorno à palavra de Deus é fundamental
para uma vida cheia do Espírito Santo. E por terceiro, desenvolveu o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Então, a palavra do Senhor, ela nos traz correção, tá, amados? Então, na lição anterior, nós vimos que um dos muitos significados que nós podemos dar ao avivamento é o retorno às primeiras obras, né? É a volta ao primeiro amor. Nesta lição, nós percebemos dois temas importantes: confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Esses dois aspectos, eles são indispensáveis para a busca de um verdadeiro avivamento espiritual. Amém? Então, queridos, vamos aqui para o nosso primeiro ponto da lição, tá? Antes, eu quero falar para você que houve momentos em que o povo de Israel deixou se levar por práticas estranhas. E estas práticas estranhas provocaram a ira de Deus e, por consequência, vieram punição à nação. Então, quando essa situação precisa, tá? Essa situação parecia não ter saída, então um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então, o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia, né? Então, registros como esse no Antigo Testamento fundamentam assim o ensino da lição de hoje, tá bom, amados? Então, a palavra-chave da nossa lição é o Antigo Testamento. E para começar, o primeiro tópico fala sobre o panorama dos avivamentos do Antigo Testamento. Dos avivamentos, porque não fora apenas um avivamento, mas vários avivamentos aconteceram na trajetória do povo de Deus enquanto no Velho Testamento. O avivamento, por exemplo, no tempo de Moisés. Olha, quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Então nós temos toda essa trajetória, né, essa história no Êxodo, né, lá no capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim, ó: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. O povo de Israel que estava no Egito era numeroso e, reconhecidamente pelo novo rei, o povo de Israel era mais poderoso do que o próprio Egito. Isso despertou temor no coração do faraó. E então, no 13 e no 14, ele diz: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargas, ou amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 18 e 19, diz: até que,
se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Então, o temor do novo rei do Egito era tamanho que ele procurou inibir até mesmo o crescimento do povo de Israel que vivia ali no Egito. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado ao Monte Horebe. E lá Moisés viu uma sarça que queimava, mas essa sarça não se consumia. E então Moisés, como todos nós curiosos, Moisés se aproximou daquela imagem. Então Deus o chamou e o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de todos os teus antepassados. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Aqui em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de seu pai, e o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então, quando Moisés ouve esta palavra, Moisés temeu, cobriu o rosto. Então, diante dessa visão, amados, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Olha a grande missão que Deus estava dando para Moisés. E aqui em Atos capítulo 7, no versículo 32 a 35, diz: então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, ou de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera ali na sarça. Então, queridos, por intermédio de Moisés, o soberano Deus exerceu juízo sobre Faraó. Juízo de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo de Israel sair daquele país. Então, esse aqui é um grande avivamento que aconteceu no Velho Testamento, no tempo de Moisés. Foram muitas lutas, o coração de Faraó era endurecido, houveram 10 pragas para quebrantar o coração do Faraó, para que assim o povo
de Israel pudesse deixar aquele país, deixar aquela terra, rumo à terra que o Senhor havia prometido a Abraão, lá, muito tempo atrás. Um outro avivamento aconteceu no tempo de Samuel. Olha, no tempo de Samuel, Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, tá? Maldade esta como apostasia, desprezo por aquilo que é sagrado, tá? Rebeldia no templo dos sacerdotes, do sacerdote Eli, por exemplo, tá? Então, Deus traz um grande avivamento aqui no tempo do profeta Samuel. E em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: porque eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo, como a apostasia, o desprezo pelas coisas sagradas, no tempo lá do sacerdote Eli. Queridos, no capítulo 2, versículo 20 e o 21 de Êxodo, diz assim: e disse a suas filhas: e onde está ele? Porque deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora. Bom, vamos aqui, gente. Nós vimos aqui, então, uma guerra contra os filisteus, né, que se instalara na região de Efraim. Vamos voltando aqui para Samuel, né? Se instalara na região de Efraim, tá? E os israelitas, eles foram derrotados, tá? Resultado: com a derrota, a arca, ela foi tomada. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos. E ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Então, quando estava nesta situação, né, efervescente, estava aqui no auge desta situação, tá? Com a morte do profeta Eli, então Samuel exorta, tá, os israelitas ao arrependimento. E você pode ver aqui em 1 Samuel, no capítulo 7, versículos 11 a 22, esta narração. Assim o povo se humilhou. Após ouvir o profeta Samuel, o povo se humilhou e buscou ao Senhor. E em consequência dessa busca, Deus lhe deu uma grande vitória. Uma grande vitória. 1 Samuel 7,10,
ao 13, que diz: E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trevoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Olha, amados, então o que nós vemos, foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou, os israelitas ao arrependimento. Então assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu esta grande vitória que nós vemos aqui no texto de 1 Samuel 7, versículo 15, tá? Então, queridos, grande vitória, um grande avivamento chegou em Israel, e Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, tá? Então, amados, veja como é que o avivamento acontece. Então Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 15. Um terceiro avivamento aconteceu no tempo do rei Josias. Olha, depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se e caiu na idolatria, caiu no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. Então, amados, depois do reinado de Ezequias, que era rei de Judá, Manassés, seu filho, realmente se corrompeu. Então, diante de toda essa situação, diante de um povo idólatra, de um povo comprometido com o mundo, de um rei que se envolvia em práticas do ocultismo, Deus então interviu. Como punição, Deus enviou exércitos da Assíria para os prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu a sua oração e lhes restituiu o reino. Queridos, talvez você pense que o estado em que você se encontra, a vida que você leva, talvez você ache que já não tem mais jeito. Mas o que Deus precisa da sua parte é que você se humilhe diante dele, que você ore, que você o busque, que você se arrependa dos maus caminhos. Então, quando o povo estava nesta situação, sendo conduzido por Manassés, filho do rei Ezequias, que estava corrompido, que estava vivendo uma vida completamente distorcida dos desejos de Deus para o seu povo, envolvido até mesmo com o ocultismo, Deus realmente envia uma punição, envia o exército assírio
para prenderem aquele povo com cadeias. Mas o que acontece dentro de toda essa situação, esse momento difícil? Manassés se arrependeu. E Deus, amado, ele acalenta um coração arrependido. Deus ouviu a oração de Manassés e restituiu a ele o reino. E nós temos isso em 1 Crônicas, capítulo 33, dos versículos 11 ao 13, que diz assim: E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram. Olha só, tá? E os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e o pôs ali. Nós já lemos essa referência, né? E o pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Tá? Queridos, após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em Israel. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias em seu lugar. Então nós vimos aqui 3 avivamentos, né? Nós vimos aqui 3 avivamentos que foram importantíssimos na história do povo de Israel no período do Antigo Testamento, tá? Então, amados, a situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no tempo, mas foi achado durante as obras do santuário. Então, diante desse momento incerto, o rei Josias, tá? O rei Josias, queridos, tá? O rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou os altares aos demônios, ele destruiu as imagens de esculturas e ele estendeu essas medidas a saneadoras ou medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. A atuação espiritual ou a situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no tempo, mas foi achado durante as obras que estavam acontecendo, as reformas que estavam acontecendo no santuário. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Então nós vemos aqui mais um grande avivamento espiritual, né, que foi no período do rei Josias, tá? Então você vê bem que no tempo de Josias, tá? Houve o reinado de Ezequias, depois Manassés, né? E então seu filho, né? Manassés se corrompeu, ele caiu na idolatria, no culto aos demônios, ergueu altares no pátio ou nos pátios da casa do Senhor. Ele fez passar seus próprios filhos pelo fogo, ele usou de práticas ocultistas e, como punição, Deus enviou o exército inimigo para prenderem em cadeias. E nesse momento de aflição, nesse momento difícil, então Manassés se arrepende e Deus ouve. Após a morte de Manassés, Amon reinou também no lugar de seu pai e voltou ao vômito, né? Voltou à prática dos seus antepassados, prática de desobediência, né? Prática de idolatria, tá? Então, amados, seus servos, né? Os próprios servos de Amon o mataram
e declararam Josias como rei em seu lugar. E então Josias é responsável por um grande avivamento espiritual no meio do povo de Israel, tá? Então, queridos, neste tópico nós destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e também do rei Josias. O segundo tópico aqui, amados, fala sobre confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Duas situações imprescindíveis para que haja avivamento espiritual: confissão de pecados e retornar à palavra de Deus. Queridos, o chamado de Neemias, tá? Neemias, ele se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, do rei da Pérsia, quando foi informado da situação de miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar do templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam rachados, fendidos. As portas da cidade estavam queimadas a fogo. Então, Neemias orou durante 4 meses e orou com grande lamentação. Nós vemos aqui em Neemias capítulo 1, versículo 4, diz assim: sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor, o Deus dos céus. Então, amado, Neemias, diante dessa situação, ele orou durante 4 meses, com lamentações. Então, queridos, esse foi o chamado de Neemias. Aí houve então a confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim, ó, tá? A parte B do versículo, tá? Então, ele: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Então esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, Neemias se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. Neemias confessou mais: de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Então, a confissão de Neemias foi abrangente. Foi abrangente. Tá, amados? Então, a confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecados, como Deus vai agir na sua ou na minha vida? Como eu posso querer ter uma vida espiritual avivada se não confesso os meus pecados? E então veio aí o avivamento. Então o avivamento acontece no chamado de Neemias, na confissão dos pecados e também pelo ensino. O avivamento espiritual também acontece pelo ensino. No templo, ou no tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Olha, Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, tá? De modo didático.
pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus queria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Então, após anos de cativeiro em terras estrangeiras, era preciso uma volta ao ensino da palavra de Deus. Queridos, além da leitura feita, explicavam-se o significado de cada expressão. E eu quero abrir um parênteses aqui para mostrar a nossa prática na leitura da Bíblia, nas nossas reuniões de oração às 6 da manhã. Todos os dias, às 6 da manhã, no templo da igreja, nós nos reunimos para a oração e lemos um capítulo da Bíblia, e esse capítulo ele é estudado versículo por versículo. E assim nós temos essa prática há 20 e poucos anos. Já fora lida a Bíblia às 6 horas da manhã ali no templo muitas vezes. E aqueles que acompanham a oração sistemática das 6 da manhã já podem dizer: eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse 2, 3, 4, 5 vezes. Então, queridos, o povo entendeu a leitura porque ela era explicada, ela era explanada, estudada. Essa é a importância da escola dominical na vida das pessoas. A Bíblia na escola dominical ela é estudada. E quando nós estudamos a palavra, o povo entende. E como resultado do conhecimento da palavra, do ensino da palavra, vem o avivamento. Como resultado dessa prática aqui, por Neemias, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, houve alegria e festas. Ali na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém após o exílio. Queridos, o segredo todo está na confissão de pecados, na oração, na leitura da palavra de Deus. É aí que está o segredo. Mas as pessoas hoje não querem mais consagrar, orar, confessar os pecados e muito menos estudar a palavra de Deus. Queridos, no avivamento em Neemias, nós vemos 3 elementos importantes. Primeiro, a chamada. Segundo, a confissão de pecados. E terceiro, o ensino da palavra de Deus. Amém? Olha, na oração que Neemias fez nesta ocasião, que está em Neemias capítulo 1, de versículo 4 a 11, provavelmente proferida na intimidade do seu alojamento, mas fielmente registrada nas suas memórias, temos uma ideia da sinceridade e da devoção desse homem de Deus. Então, amados, o homem que orava estava cheio de beleza e revelava uma correta concepção de como deveria ser uma oração sob tais circunstâncias. Ele se iniciou com uma confissão, sem reservas. Ele reconheceu o pecado do povo e identificou-se com o povo. Identificou-se. Então ele prosseguiu reivindicando as promessas que Deus lhes havia feito e terminou com um pedido pessoal e definindo de que o Senhor
lhe desse graça aos olhos do rei. Está vendo, amados? Oração, fé, move montanhas. E o terceiro tópico é o avivamento e a palavra de Deus. Olha, queridos, a palavra de Deus, ela corrige. E é por isso que Satanás não quer e tenta impedir que se estude a palavra de Deus. Satanás, ele tenta impedir que a igreja leia a Bíblia, que a igreja estude a Bíblia, que a igreja seja assídua frequentadora da escola dominical, que a igreja seja alunos da escola dominical. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que faremos, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se não for para edificação, não convém fazer. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Tá? Então veja bem, quando vos ajuntais, cada um de vós tem suas participações. Cada um de vós tem algo para apresentar ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tá? Cada um de vós tem salmos, quer dizer, você tem louvor, né? Tem doutrina, você tem palavra, ensinamento, tem revelação, você tem mensagem de Deus, você tem línguas, tá? Você tem interpretação, mas tem um detalhe: faça isso para a edificação da igreja. Se não for para a edificação, é melhor que fique calado. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem expressões irreverentes no culto. Hoje as pessoas estão confundindo o culto, a adoração, a liturgia do culto. E as pessoas estão transformando os cultos, os altares, em palco de shows, mega shows, se apresentando, se transformando em popstar. Meus amados, a igreja do Senhor Jesus não é isto, tá? Então, quando vos ajuntais, cada um de vós tem algo para apresentar a Deus. Se você tem salmo, então salmodie ao Senhor, cante, louve ao Senhor. Se você tem doutrina, então ensine o que você conheceu, o que você aprendeu. Se você tem revelação, passe essa revelação. Tem línguas, deixa Deus te usar. Mas faça isso para edificação, não para exibição. Então, amados, esta é a orientação da palavra de Deus. Então, nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo, quando o culto é realmente para a edificação. O avivamento vai descer e a igreja vai ser avivada, renovada, visitada pelo Espírito Santo do Senhor, queridos. Então, o avivamento é a palavra de Deus. Precisamos ter cuidado com o formalismo. Olha, com o formalismo, nós queremos dizer a respeito do que é formal, metódico, rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo, o exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos, métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa
quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito ele tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente, Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Dos santos. Está entendendo, meu querido? Então, meu amado, veja só. Veja só. 3 tópicos aqui estudados que são lições importantes para todos nós. O panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. E nós vimos aqui o avivamento no tempo de Moisés, no tempo de Samuel e no tempo de Josias. Mas também nós vimos aqui, amados, alguns importantíssimos para que o avivamento aconteça. A confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus. Se eu não retornar, se eu não confessar os meus pecados e não retornar à palavra de Deus, como acontecerá o avivamento? É importante eu entender isso aqui. Amém? Então, amados, nós vimos aqui também o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus é importante no avivamento, por quê? Porque ela orienta, ela corrige, ela ensina, ela vem redarguir-nos. E também precisamos ter cuidado com o formalismo, tá? Então, amados, a palavra de Deus, ela corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e, ao mesmo tempo, alerta para o perigo do formalismo, tá? Então, uma igreja, queridos, é importante entender que algumas supõem que lhes basta a ortodoxia para serem tidas como reino de Deus. Haja vista a igreja lá na cidade de Éfeso, né, por exemplo. Em todo o Novo Testamento não havia igreja mais conformada à sã doutrina que a igreja de Éfeso. No entanto, já não possuía o que? O primeiro amor. Está lá em Apocalipse 2, verso 4. Além da ortodoxia doutrinária, a igreja verdadeiramente avivada haverá de ser o templo do Deus vivo e a atmosfera do Espírito Santo. Tá certo, amados? Então, é importante, tá? A gente atentarmos para estes pontos que são necessários. De outra forma, amados, será a doutrina destruída, né, pelo formalismo. Se a igreja não viver de avivamento em avivamento, se não voltar ao cenáculo, se não reviver a realidade do Pentecostes, a realidade espiritual, acabará por ser absorvida por um culto frio e estereotipado, tá? E não vai demorar muito para deixar de existir, tá? Então não foram poucas as igrejas que desapareceram no decurso da nossa história. Então, queridos, é importante o avivamento espiritual, é importante que a igreja se submeta à orientação do Espírito Santo de Deus. E concluindo, os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então, você quer ser um crente avivado? Tenha um coração quebrantado, busque, porque Deus vai te abençoar. Então isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral, né? Por misericórdia e bondade, Deus promovia, né, a restauração de Israel. Então, que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual das igrejas dos nossos dias. Amém? Queridos, chegamos ao final de mais
de mais uma lição, né? E só lembrando aqui o que Deus fez por intermédio de Moisés, tá? Então, por intermédio de Moisés, ele exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei egípcio deixasse o povo de Israel sair do Egito. Segundo, qual foi a reação do povo à exortação de Samuel? Olha, diante da exortação de Samuel, o povo se humilhou diante de Deus e buscou ao Senhor e lhe deu uma grande vitória. O Senhor lhe deu uma grande vitória. Terceiro, o que caracterizou o avivamento na época de Neemias? A confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus. Quarto, qual foi uma marca que precedeu o avivamento no tempo de Neemias? Olha, no tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. E o que acontece quando Deus envia um avivamento? O que acontece quando Deus envia um avivamento? Olha, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito, ele tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Queridos, hoje nós aprendemos sobre o avivamento no tempo do Antigo Testamento. Que nós possamos trazer estas lições para os nossos dias. E quando estamos, muitas vezes, sentindo a frieza espiritual nas nossas igrejas, na congregação onde nós nos congregamos, quando nós estamos vendo as pessoas fugindo da palavra de Deus, pessoas que já não oram mais, pessoas que já não consagram mais, pessoas que já não confessam mais, é importante confessarmos os nossos pecados, é importante retornarmos à palavra de Deus. Que o Senhor abençoe. Querido Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, eu peço que a lição de hoje venha, meu Deus, processar nas nossas vidas uma grande mudança e que os meus ouvintes possamos também nos curvar diante do Senhor, Pai, confessar os nossos pecados e retornar à Tua palavra, para que nossas vidas sejam avivadas, nossos corações passem pelo quebrantamento necessário para que o Espírito Santo venha nos fortalecer e nos encher em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Querido, quero agradecer você que esteve conosco até o final da nossa lição. Quero mais uma vez pedir para você, compartilhe o link da nossa rádio, da TV, e se você está no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu comentário, se gostou, faça assim, se não gostou, faça assim, tá? Deixa aí o seu like e se inscreva e também ative o sininho. Você vai estar nos ajudando a fazer a obra de Deus. É só o que eu tenho pedido para você. Precisa aumentar o número de inscritos para que as nossas publicações sejam mais vistas, tá? Que o robô do YouTube possa nos projetar nas primeiras páginas e mais pessoas possam assim serem alcançadas pelo estudo da palavra de Deus. Quero desejar a você um domingo de muita bênção e convidar para você estar conosco. Você que está aqui em Santo Antônio do Tauá, na Travessa Magalhães Barata, eu estarei daqui a pouco às 7h30 da manhã
ministrando a escola bíblica presencial para os nossos alunos ali. Ou, se você está em outro lugar, nós temos vários endereços da Comunidade Batista Cristã. Nosso WhatsApp é 0 operadora 91 984 562206. Você pode entrar em contato conosco procurando o endereço de uma das nossas igrejas e assim você poderá participar de uma das nossas escolas bíblicas ou de uma outra reunião de louvor e adoração ao Senhor. Fica na paz de Cristo. Que Ele, o Senhor Jesus, te abençoe grandiosamente. Amém? Deus te dê a paz, Deus te dê a graça. Amém, Jesus. Glória a Deus.